Permita até, rapidinho, mas até para falar disso um pouco, que o senhor está trazendo agora. O senhor citou Marcelo Cordeiro aí. Acho que de 1983 a 88, Mário Kertes era o prefeito. 85, Mário Kertes se elegeu. Né, Fiz uma oposição dura. Isso. Aí é só uma curiosidade nesse sentido, até para fazer um link com o que a gente vive hoje. Naquela época era PMDB, não é isso? Mário Kertes, Marcelo Cordeiro. Nós disputamos, o MDB, a PMDB era tão forte, que você chegar em um local assim e pedir um voto, você é PMDB, eu voto. E tinha identificação com o partido. Identificação com o partido. Nós disputamos Marcelo Cordeiro, candidato a prefeito em 85, eu coordenador da campanha dele. Mário Kertes, candidato a prefeito também, que veio lá do Carlismo, né? Presidência do Carlismo. Quem ganhasse a convenção do PMDB ganhava a eleição, como foi o fato. Aí esse ponto é até o que eu quero linkar com o que a gente vive na atualidade. Então o senhor era apoiador do Marcelo Cordeiro, Mário Kertes, até por vir do carlismo, não se identificava muito com a ideologia, no caso, que o senhor e o Marcelo Cordeiro, e Marcelo Cordeiro praticavam naquela época. E aí dentro do PMDB surgiu um racha, né? Nessa época de 85. E o que a gente vê hoje é partidos imensos, cheios de rachas. E aí eu pergunto, essa questão, ela obviamente que já vem de lá de trás, mas é benéfica para os partidos em si? Ou acaba criando rachas e fazem partidos perder força, como o próprio MDB, o PMDB hoje, ele já não é mais um partido com aquela pujança toda, talvez por ser um mega partido está totalmente dividido. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que você está fazendo análise de conjuntura. Isso. Tá certo? Os partidos, lá atrás, tinham mais um viés ideológico. O MDB foi um partido criado pela ditadura militar, pelos militares, para legitimar a ditadura. Ou seja, vamos criar aqui um partido para não dizer que só temos um partido. Tanto o MDB, só que criou a Fera, e a Fera cresceu, ficou grande, teve filhos, e o MDB passou a não ser só um caudatário assim, da legitimação da ditadura, mas também quis disputar o poder. E aí veio disputando o poder. Aí o MDB veio nesse processo. Aí veio a Constituinte. A Constituinte foi um marco, né, nossa Constituição Soberana de 88, um marco no processo político do Brasil. Então os partidos, viu, Felipe, infelizmente ideológicos hoje, você no processo tem muito pouco daquela tradição histórica. O PCdoB de hoje, o meu PCdoB de 20 anos atrás, não é, né? O próprio MDB, o histórico MDB de Ulisses Guimarães, tá certo? O MDB de hoje, tá certo? Tem todas umas... Agora, vou dizer a você uma palavra que talvez atenda a sua curiosidade. Hoje os partidos servem um pouco de um instrumento de acomodação e de disputa de eleição, tá certo? Você vê numa frente assim de partidos que se juntam para disputar uma eleição que pouco tem de consistência do ponto de vista ideológico, pouco tem de consistência do ponto de vista de convergência de ideias, entendendo? Então, no caso da Câmara Municipal de Salvador, por exemplo, que eu participei, eu tinha lá um primeiro momento, quando eu fui primeiro mandato meu, você tinha 26 vereadores do PMDB e 7 da Arena. Sabe quem é o 7 da Arena? Vou dizer para o povo aqui sabe quem eram? Os monstros, entre aspas. Osório Cardoso Vilas Boas, Nilton José Matheus Leone, Carvalho Guedes, professor Carvalho Guedes, né? Doutor Antônio Bichara, todos, não era só pessoas de idade avançada, não, eram Osório Vilas Boas, o cara que fez o Bahia campeão de 58, deputado estadual, vereador. Guedes era o professor, quase que dono dos votos do São Caetano, lá no Pinto de Carvalho. Doutor Antônio Bichara, um médico conceituadíssimo. Oswaldo Barreto, um radialista conceituadíssimo. A gente perdeu essa intelectualidade na política assim? Rapaz, a minha ideia é que temos uma perda de qualidade muito significativa. Você vê a Câmara de Vereadores que foi eleita em 88 ou em 82, você tinha, vou dizer as duas aqui para lembrar os nomes, você tinha Paulo Fábio Dantas Neto, cientista político, um dos grandes professores da universidade.
Você tinha a Ana Coelho, não é a Ana Coelho agora que vai ser governadora, não, é a Ana Coelho, uma professora. Você tinha Nilton José, que foi professor meu de muitas gerações. Você tinha um nível intelectual muito mais, muito mais rebuscado. O que é que o senhor atribui essa queda, digamos assim? Essa fuga, né? Eu acredito, viu, Betão, eu gosto muito disso. Hoje eu estava falando com o pessoal, pô, rapaz, pedindo voto para um deputado estadual, ele falou, você não é candidato? Não, eu digo, não sou não. Eu gosto muito de ser vereador, não gostei de ser deputado, foi uma coisa que não me fez muito bem, tá certo? Porque a deputado estadual é um parlamento muito para homologar, se intervém pouco. O vereador não, o vereador, a oposição ao governo, se ele quiser, ele intervém, ele vai na casa, ele sabe onde é que mora o cidadão, sabe dos problemas, entendeu? Mais específico, mais mais tem mais entre aspas, o assistencialismo, mas hoje virou muito um negócio, a eleição hoje é muito mais quem bota mais asfalto, quem dá mais emprego, ou seja, básica, é uma descaracterização do debate político, da importância. Você pergunta determinada, eu não gosto de falar dessas coisas assim, porque eu não gosto de descaracterizar, mas tem vereador que você pergunta a ele qual é o papel de um vereador. Não sabe. Na Câmara, eu fui quase tudo na Câmara. Na última legislatura, eu presidi a Comissão de Desenvolvimento, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a importante comissão que estabelece os parâmetros urbanísticos da cidade, o que pode, o que não pode, aqui, ali, acolá, né? Fui presidente dessa comissão e perdi a eleição, fui derrotado porque eu não sucumbi à pressão de interesse da especulação imobiliária em Salvador e fui marcado de morte. Ferido de morte, entendendo? Ou por esse processo, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora. Sim, por quê? Porque eu demarquei, eu poderia muito fazer aquelas concessões e ganhar o mandato, mas eu preferi manter a minha coerência, a minha restrição, aquela tentativa de... Não adiantou muita coisa, já bateu na minha cara isso, entendeu? Você fez tanta coisa, você leou, hein? Mas a gente botou depois. A gente botou tudo que você não quis botar, você entrou depois. Não problema. Mas eu fiz a minha parte, a minha consciência está tranquila. Você entendeu? Então hoje tem muito pouca ideologia e muito mais isso. Você cidadão de Salvador, você da Salvador, as meninas aqui são o operador ali, você me diga 5 nomes de vereadores de Salvador. Complicado. A não ser os que aparecem na mídia. Mas mesmo assim, os que aparecem na mídia, você tem o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, muito poucos, entendeu? Que você pode. Não é problema o povo a culpa não é deles, não. Sim. Talvez a melhor pergunta, mas se fosse assim, talvez, né? Me fale um projeto defendido por um vereador na Câmara de Salvador. Acho que aí fica mais difícil. De interesse da cidade. Tem coisa absurda, viu, Felipe? Não, eu estou dizendo até existe. Eu quero voltar aqui um dia para discutir um pouco isso, para falar com vocês. Mesmo eu longe da Câmara, eu acompanho todo o trabalho da Câmara. Outro dia eu estava observando uma coisa, viu, irmão? Que no mesmo dia que a Câmara votou uma elevação da COSIP. COSIP é uma contribuição de iluminação pública, antiga taxa de luz. Tá certo que nós pagamos, você, ela, todo mundo que recebe seu recibo lá, é compulsória. Você paga 9%. Você nem olha isso, o cara paga a conta, ele nem vê que ele paga, que aquele posta na casa dele, que o prefeito comemora, que tem uma LED, uma LED aqui para você, ele está pagando aqui. Exato. Tá certo? Eu fui secretário dessa área e sei, tá certo? No dia que elevou-se a COSIP em 76%. Olha só o que é. Você pergunta, você pode provar isso? Prova, você bota aqui no outro programazinho. Mesma Câmara, no mesmo dia que se votou elevando a COSIP em 76% para o trabalhador, lá, para o pobre lascado lá dos bairros pagar, a Câmara isentava de ISS por interesse de um vereador. O irmão é empresário na área de defensas e de esses equipamentos de publicidade que temos na cidade, outdoors, etc. Isenção de ISS. Deixa eu ver o que eu estou falando. Está isentando um setor empresarial que ganha dinheiro usando o espaço público da cidade. No mesmo dia, a Câmara votou essa emenda isentando isso, e no mesmo dia a Câmara taxou em 76% a contribuição de iluminação pública. Entendeu? Então, eu estou dando, eu podia citar centenas de exemplos aqui. Mas aí uma pergunta compete ao povo ver isso.